'cause I've been hurt many times just like you. I wanna be good to you. Let me be good to you. Ao som de Lou Rawls, a gente dá início aí ao nosso leitura de história na quarentena desta terça-feira, dia 9 de junho. Vamos lá para as nossas notas curtas. Aqui saiu ontem, no final da tarde, uma notícia que diz o seguinte: bailes funk voltam com força total no Rio de Janeiro após a ajuda do Supremo Tribunal Federal. Mas o que o Supremo tem a ver com baile funk? Já explico. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de suspender operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia foi a ajuda que os organizadores de baile funk precisavam para retomar as festas. Nesse final de semana, até os bailes mais famosos do Rio voltaram a acontecer. O baile do Egito, no Morro do Chapadão, na zona norte do Rio, só acabou na manhã de segunda-feira, em plena pandemia. A festa virou um dos principais assuntos do Twitter. É uma verdadeira esculhambação. Ontem eu comentei a respeito de uma ação dos movimentos antirracistas na Europa que derrubaram e jogaram uma estátua na cidade de Bristol. Jogaram uma estátua para dentro do rio, em Bristol, na Inglaterra, porque a estátua era de um traficante de escravos lá do século XVII. Pois bem, parece que a moda pegou, né? A moda pegou. Agora é a vez da estátua do Leopoldo II da Bélgica, né? Depois de ter sido vandalizada em protestos, uma estátua do rei Leopoldo II foi retirada na cidade de Antuérpia, na Bélgica. A ação ocorreu em meio a protestos antirracistas que se espalharam no mundo todo depois da brutal morte do norte-americano e um ex-segurança. A estátua será retirada para passar por restauração no Museu de Escultura ao Ar Livre de Middelheim, tendo como destino provável a coleção do museu. Isso provavelmente irá acontecer diante de uma reforma prevista para 2023, que será realizada em seu local original. A estátua do rei Leopoldo II da Bélgica, eles simplesmente jogaram latas e latas de tinta preta e vermelha em cima da estátua em tamanho natural do rei belga. O que mais que eu tenho para hoje de notas aqui? Vamos ver. Onde é que tá? Continua o debate sobre a história da declaração da OMS de que os assintomáticos não propagam o coronavírus, né? Mas a OMS rapidamente já tenta corrigir essa afirmação. Nem eles não sabem mais o que dizem, né? Se perdem todos. Essa aqui eu li ontem à noite ainda, no final da noite, que diz o seguinte: o presidente da República prometeu agendar uma reunião de integrantes do Ministério da Saúde com uma apoiadora de 38 anos que diz ter a cura para o coronavírus. Segundo a mulher, que diz conversar com Deus desde os 6 anos de idade, o enxofre é a solução para a doença que já matou mais de 37 mil pessoas e infectou 700 mil no país. Abre aspas. Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida em disposição.
Eu tenho 38 anos, sou mãe de 3 filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os 6 anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Não preciso que acreditem em mim, só preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim e eu assumo todas as responsabilidades, disse a mulher ao presidente. Eu não sei, o povo está enlouquecendo. Ou está enlouquecendo ou quer aparecer demais. Não sabe como. Essa aí deve ser mais uma daquelas que vai todo dia de manhã lá na Alvorada para pegar a benção do presidente. Vejamos aqui. O que mais que temos? Não, aqui não. É aqui. Progressistas querem derrubar estátuas de intolerantes violentos, como vem acontecendo na Inglaterra, na Bélgica. Então comecem com as de Che Guevara. Essa matéria ela foi escrita pelo Federico Fernandes, que é argentino. Rosário é a segunda cidade mais antiga da Argentina, localizada às margens do rio Paraná. A cidade é o lar de pessoas trabalhadoras, possui um porto bastante movimentado, tem o nacionalmente famoso Memorial à Bandeira e possui 2 times de futebol cuja rivalidade é uma das mais ferrenhas do país. A cidade também é a terra natal de Ernesto Che Guevara. Ao longo dos últimos 15 anos, coincidindo com a ascensão do populismo de esquerda na Argentina e no resto da América do Sul, várias homenagens à figura de Che foram feitas, todas com dinheiro de impostos. A mais proeminente é uma estátua de 4 metros de altura, localizada em uma praça pública de Rosário. A Fundación Bases possui sua sede em Rosário e, em conjunto com a Neumann Foundation, decidimos lançar uma campanha para abolir todas as homenagens a Che Guevara financiadas e mantidas com dinheiro de impostos, a começar pela estátua de Rosário. É claro que já sabíamos que isso iria gerar uma grande controvérsia, mas honestamente não esperávamos o nível da reação que ocorreu. Mas quem foi Che Guevara? Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conhecido como Che, veio de uma família aristocrática, estudou medicina e, quando estava prestes a se formar, decidiu abandonar tudo e fazer uma viagem de moto pela América Latina. Durante sua jornada, ele testemunhou uma realidade cruel e hostil em alguns dos lugares que visitou, vendo até mesmo exploração. Essa parte de sua vida virou um filme, o Diários de Motocicleta. Até então, no entanto, ele ainda não era um ideólogo socialista. Como explicou o sociólogo e historiador Juan José Sebrelli, ele era apenas um jovem aventureiro à procura de uma causa, qualquer que fosse ela. Com efeito, ele até estava pensando em ir para a Europa atrás de novas aventuras quando conheceu os irmãos Castro, no México, em 1955. Ele conheceu os irmãos Castro por meio de um exilado cubano que conhecera na Guatemala um ano antes, chamado Nico Lopes. A partir de então, Che se uniu aos irmãos Castro e se tornou um revolucionário pela libertação de Cuba. Foi sob o comando de Fidel Castro que Che alcançou sua única vitória militar. Todas as suas outras aventuras revolucionárias foram desastrosas, principalmente a derradeira, na Bolívia, onde morreu em 1967. No entanto, antes, durante e após a Revolução Cubana, ele rapidamente se tornou conhecido por sua violência e impiedade. Segundo o jornalista cubano Luis Ortega, que conheceu Che ainda em 1954 e que escreveu o livro Yo Soy el Che, o número de pessoas que Guevara pessoalmente mandou fuzilar foi de 1892, precisamente. Isso ocorreu tanto durante o conflito quanto depois que os revolucionários já estavam no poder. No total, o regime castrista de Cuba assassinou diretamente 10.723 pessoas,
outras 78 mil morreram tentando fugir da ilha. Mais de 14 mil morreram durante as intervenções militares cubanas em países estrangeiros, como os da África, e mais 5.300 morreram na rebelião de Escambray, majoritariamente operários, campesinos e crianças que formaram uma frente anti-Castro e gerou 1,5 milhão de exilados. Che não apenas se regozijava ao descrever em detalhes como ele estourava os miolos de algum reacionário capturado pelo regime, como também reconheceu perante a Assembleia Geral da ONU que fuzilamos, sim, e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Che também foi o responsável pela criação do primeiro campo de concentração da América Latina, no qual homossexuais e cristãos eram torturados e reeducados. Guevara pessoalmente e com grande regozijo executou vários homossexuais, os quais ele assumidamente detestava. Toda uma rede de campos de trabalho forçado ao longo de Cuba foi criada para torturar gays e efeminados, com o intuito de fazê-los renunciar às suas perversões malévolas, as quais eram vistas como um produto do capitalismo moralmente corrosivo. Em 65, Fidel e Che criaram as unidades militares de ajuda à produção, que nada mais eram que acampamentos de trabalho agrícola em regime militar, com cerca de 4 metros de arame farpado, onde os homossexuais e outros marginais realizavam trabalho forçado nos canaviais, com jornadas de até 16 horas, em condições desumanas, muito semelhantes aos campos de concentração de outrora. Inúmeros artistas e escritores homossexuais foram perseguidos. Exemplos de Virgílio Pinheira, Lezama Lima, Anton Arrolá, Ana Maria Simo, Allen Ginsberg foram os mais notórios. Che sempre dizia que o ódio era a mais poderosa força propulsora de qualquer movimento. Ele era um grande admirador de Stalin. Como servidor público, ele foi presidente do Banco Central de Cuba e ministro da Indústria. Em ambos os cargos, fracassou miseravelmente. Como presidente do Banco Central, ele basicamente destruiu o peso cubano, que durante as décadas anteriores valia o mesmo que o dólar americano. Como planejador industrial, sua administração foi tão caótica que até mesmo compraram, sem saber, máquinas removedoras de neve para um país caribenho. O regime que Che ajudou a estabelecer em Cuba foi e continua um dos mais autoritários e violentos do mundo. A polícia cubana, supervisionada pela KGB, capturou e enjaulou mais prisioneiros políticos em proporção à população do que Stalin e executou mais pessoas em seus 3 anos no poder, mais do que outros ditadores europeus. Esse mesmo regime confiscou a poupança e a propriedade de 6,4 milhões de cidadãos e tornou refugiada 20% da população do país, até então inundada de imigrantes e cujos cidadãos haviam atingido um padrão de vida maior do que o padrão daqueles que residiam em metade da Europa. Cuba já foi rica. Com tudo isso em mente, a Fundação Bases lançou a campanha para remover todos os tributos a Che Guevara. Estamos pedindo às prefeituras das cidades argentinas que eliminem todas as homenagens estatais a Che que explodiram nos últimos 15 anos. Sabemos que será difícil alcançar isso porque os mesmos políticos que criaram essa indústria pró-Che Guevara ainda estão no poder. Mas também sabemos que estamos começando um diálogo e um debate extremamente necessário. Ademais, queremos explicar às pessoas em nossa cidade que esse culto a Che representa uma completa falsificação da história. As autoridades locais que o elevaram ao status de um santo pagão não apenas se recusam a mencionar todos os seus crimes extensivamente documentados e comprovados, como ainda ignoram o fato de que ele nada fez pela Argentina. Com efeito, ele só viveu em Rosário até completar 1 ano de idade. A Fundação Bases defende o liberalismo clássico, e o liberalismo clássico é exatamente o oposto de Che.
Acreditamos na cooperação entre indivíduos e nações, no livre comércio e na paz. Como nosso diretor executivo disse em uma entrevista à mídia colombiana, defendemos os direitos humanos para todos, independentemente de sua ideologia política. Muito bem, então os 15 anos de peronismo socialista lá dos Kirchner, né, transformaram o Che Guevara no país como um verdadeiro santo, que nunca foi. Vamos lá para uma das pautas de hoje. Promoveu a liberdade, mas destruiu a responsabilidade. Esse artigo aqui é do João César de Mello. Não que eu acompanhe os artigos dele, mas quando eu me deparo com alguns, sempre são muito bons. Poucos anos atrás tentaram roubar minha bicicleta em Paris. Cheguei segundos antes do ladrão terminar de cortar o cabo que aprendia num poste. Gritei, ele se levantou, riu e saiu andando como se estivesse desfilando numa passarela. Era um árabe muçulmano. Comentei sobre isso com o atendente da loja em que fui comprar outro cadeado para a bicicleta. Um chileno. Soube então que crimes pequenos como esse estavam se tornando uma praga em Paris. Todos cometidos por imigrantes árabes, recém-aceitos legalmente no país. Uma massa de pessoas que colocam os pés na França já tendo direito a tudo, recebendo casa e comida do governo com processos de naturalização encaminhados. Por coincidência, eu passava todos os dias por dentro de um bairro que concentrava esses imigrantes. Destoando do resto da cidade, viam-se muitos grupos de homens jovens desocupados nas ruas, mexendo com as mulheres e oferecendo drogas. Ainda estou falando de Paris. Comecei a pesquisar. Além de matérias sobre roubos e furtos, achei também vídeos sobre saques a ônibus de turistas e agressões a cidadãos nas ruas. Informava-me sobre isso enquanto ainda estava na cidade, também vendo nas ruas imigrantes ilegais de outras regiões do mundo, principalmente da África, trabalhando honestamente com qualquer coisa que lhes era possível. Ou seja, os imigrantes legais não precisam nem trabalhar e muito menos respeitar as leis, mas os ilegais precisam. Voltei para o Brasil. Pouco tempo depois, Paris foi tomada por uma onda de vandalismo promovida por imigrantes árabes muçulmanos. Recentemente, alguns países da América Latina também tiveram seus dias de terror. Até alguns dias atrás, protestos violentos explodiam nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa sob a justificativa de que era uma luta contra o fascismo, contra o racismo e blá 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 blá. A pergunta que ecoa: como o Ocidente, tão desenvolvido em tantas coisas, promotor dos princípios de liberdade individual e de propriedade privada, se permite ser eventualmente aterrorizado por pequenos grupos de baderneiros? Respondo: porque o Ocidente promoveu a liberdade dissociada da responsabilidade. Ao se abster de cobrar responsabilidade individual de certos grupos de pessoas, corrompeu a liberdade. Ao adotar políticas de categorização social que identificam cidadãos especiais, estimulou a delinquência e o crime. Do que adianta cidadãos honestos terem certas liberdades, ao mesmo tempo em que estão legalmente sujeitos a insultos, prejuízos e agressões de qualquer pessoa com algum discurso coletivista na ponta da língua? Qualquer papo furado serve de argumento para indivíduos adultos não serem responsabilizados por suas ações. O imigrante árabe muçulmano não pode ser processado por roubo ou por vandalismo em muitos países europeus, porque ele foi qualificado como vulnerável. Qualquer pessoa de pele escura nos Estados Unidos pode se aproveitar do assassinato de um cidadão negro para depredar e saquear lojas da sua cidade.
No Brasil, milícias socialistas podem promover o caos simplesmente porque são socialistas. Quando se inicia qualquer um desses atos, advogados pagos por grupos de esquerda já se encontram nas delegacias de cada região, prontinhos para defender os vândalos detidos. Qualquer reação da polícia é denunciada como repressão gratuita e violenta. Bandidos são tratados como anjos, policiais tratados como monstros ávidos pelo sangue das minorias. Poucos dias atrás, um antifascista americano ateou fogo num policial, ciente de que estava sendo filmado. O crime sequer foi noticiado na grande imprensa. Então, nos lembramos da famigerada e famosa Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que retira a autoridade do professor, transformando cada jovem num agente de reparação histórica e social. Um adolescente não pode ser responsabilizado nem pelas notas baixas que tira, nem pelas agressões que comete dentro e fora da escola. A violência que ele exprime é a violência que sua classe social sofre ou já sofreu. Portanto, deve ser aceita principalmente por suas vítimas. Meu Jesus Maria. Meu, pego um desse pela frente. A grande maioria dos países desenvolvidos tem suas próprias versões dessa doutrina de desconstrução social. Por isso vemos tantos absurdos em países que, do nosso ponto de vista miserável, nos parecem tão desenvolvidos. O vandalismo individual ou coletivo é apenas o resultado mais escandaloso da destruição da responsabilidade. O socialismo conseguiu convencer mais da metade do planeta a confiar ao Estado sua aposentadoria, sua saúde, sua segurança e a educação de seus filhos. Liberais e conservadores precisam incluir a responsabilidade individual em todas as suas manifestações em favor da liberdade. Protestos violentos, como os que voltam a acontecer no país, precisam ser encarados como ações terroristas. Seus membros devem ser presos e processados. Não podemos mais aceitar que um cidadão honesto e pacífico esteja subordinado a tantas responsabilidades e os criminosos não. A aprovação de leis de repressão ao vandalismo é tão importante quanto a liberalização da economia, porque não tem sentido todas as pessoas terem liberdade para viver e prosperar, enquanto algumas podem matar e causar prejuízos às outras no grau que bem entender. Essa realidade, infelizmente, não é uma realidade apenas brasileira, é uma realidade global. Eu garipei um artigo de um jornalista que eu gostaria que sirva como exemplo do que é o trabalho de um jornalista querendo escrever a respeito de história, política e sociologia e filosofia. Jornalista no Brasil, e eu acho que não é só no Brasil e no mundo, as graduações de jornalismo criaram um batalhão de profissionais ditos jornalistas que acreditam serem pesquisadores, investigadores, intelectuais de determinadas áreas do conhecimento, no caso da política, da história, da economia, né? E por vezes a gente até encontra algum jornalista que escreva alguma coisa sobre determinada área do conhecimento que é possível ler e ver que ele fez um bom trabalho. Nada muito excepcional, mas um bom trabalho.
já que jornalista não conhece, não é preparado com as devidas metodologias de pesquisa que outras áreas do conhecimento requerem para que se faça um estudo, uma análise e um escrito a respeito do assunto. Eu peguei esse artigo desse jornalista aqui, o nome dele é Claudir Franciato. É o verdadeiro artigo de jornalista que não tem profundidade no assunto e acaba caindo na esparrela do tal do jornalismo opinativo, jornalismo investigativo. Esse artigo dele aqui metade dele é investigativo e metade dele é opinativo. E é aí que os jornalistas, quando querem escrever, acabam metendo o pé na jaca, né? Porque eles mostram que são extremamente rasos no conhecimento e extremamente tendenciosos. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês até onde vai o bom trabalho deste jornalista e aonde é que ele mete o pé na jaca e passa a mostrar toda a sua tendência, né, sobre o tema. O artigo dele é intitulado O verdadeiro intelectual orgânico de Gramsci é o homem comum. Ironia das ironias, o comunista italiano Antonio Gramsci, aquele que repaginou o marxismo para o século XX, tentando salvar o mundo com a ideia do socialismo, criou, isto sim, mais um conceito utópico: o inviável intelectual orgânico de esquerda. O termo orgânico é bem significativo em sua expressividade prática. Representa o que seria o puro, o natural, o que brota espontaneamente. Então, você faz uma pesquisa demorada na internet para ver o que existe a respeito do conceito gramsciano e só o encontra em milhares de artigos, textos e livros esquerdistas, enaltecendo Paulo Freire, enquanto se lembra de que, quando percorreu e saboreou as 500 páginas do excelente livro Os Intelectuais e a Sociedade, do economista, filósofo e escritor americano Thomas Sowell, não encontrou uma única linha sobre Gramsci em sua tese. Ali você se depara dezenas de vezes com a expressão intelectuais ungidos, aqueles que constroem artificialmente pensamentos pretensamente salvadores e transformadores do mundo. Particularmente gosto do termo intelectual orgânico, mas apenas se referindo a pessoas visceralmente e naturalmente praticantes e defensoras do sistema, da moral e da cultura sedimentados, fruto de uma construção demoradamente consensual por determinada sociedade. Ao contrário do que acreditava o filósofo italiano, não se fabricam intelectuais orgânicos. O paradoxo é gritante. Construir artificialmente o que é puro e natural. O vegetal transgênico não pode ser chamado de orgânico. Portanto, a festejada invasão do método freiriano nos sistemas de ensino para moldar mentes e corações produz em série tão somente idiotas úteis, que, se sofrerem de dissonância cognitiva, jamais se libertarão. Da mesma forma que o socialismo é completamente incapaz de implementar um sistema econômico próspero, consistente e duradouro, porque só consegue se impor através de um Estado obeso e tirânico, é impossibilitado também de possuir intelectuais orgânicos. Antônio Gramsci achava, infantilmente, que bastaria forjar mentes nas salas de aula ou sistemas formadores de opinião que a ideologia socialista iria se impor automaticamente pela batuta de pensadores visceralmente engajados numa causa infalível. Só acho também que Sowell
restringiu demais suas análises a um único tipo de intelectual. Uma categoria ocupacional, aqueles cujas profissões significam trabalhar ideias, como escritores, acadêmicos e afins. Daí, ele fazer uma separação passível de ser detectada nesta citação. Abre aspas. George Orwell chegou a dizer que algumas ideias são tão estúpidas que só um intelectual poderia acreditar nelas, já que o homem comum nunca se faz tão tolo. Fecha aspas. Mesmo porque Sowell menciona mais à frente que algumas ideias parecem geniais, mas a qualidade do pudim fatalmente será testada quando o comermos. O homem comum não mentiria jamais sobre o sabor da guloseima. Até aqui, o nosso jornalista foi muito bem, obrigado. Fez um bom trabalhinho de pesquisa, foi bem claro, bem didático. A partir daqui, ele começa a mostrar o seu lado tendencioso e raso. Esse homem comum, quando defende ardorosamente seu sistema de ideias, natural ou organicamente instaladas em sua consciência, é igualmente um intelectual. Esse é o presidente da República, aquele que enlouquece a esquerda com sua resiliência conservadora, convivendo há 3 décadas num ambiente onde a teatralização perversa, a artificialidade e a arquitetura das más intenções são permanentes. Muitos consideram toscas suas falas, mas são fruto de sua organicidade. Para ele as coisas são simples. Pode até não ser virtuoso, mas é espontâneo. Pode não ser brilhante, mas é contundente. As segundas intenções praticamente inexistem. Praticamente. E a esquerda, sem entender que ele é orgânico, representando umbilicalmente um Brasil conservador, não sabe mais o que fazer. Uma pena que, ao vitaminar a China com o capitalismo e seus interesses que desconhecem fronteiras, os Estados Unidos deram dimensões incalculáveis ao monstro chamado globalismo, Partido Comunista Chinês, esquerda mundial. Maquinações apocalípticas estão sendo gestadas, enquanto aqui dentro a questão estaria bem resolvida no respaldo de um povo conservador. O presidente da República bebeu nas águas do liberalismo e gostou. Defensor da família, da propriedade, da moral cristã, tudo de forma visceral, amigo de Israel e dos Estados Unidos, hoje também, e até agora zelando pelas liberdades, como provou aos berros na reunião que não era para vir a público. Enfrentando de forma inarredável os intelectuais ungidos que querem moldar o mundo à sua deformação. Não é o homem ideal ou o super-homem, tão somente o homem comum em seu papel surpreendente de intelectual orgânico. Tendencioso, raso e opinativo demais para quem quer escrever um artigo sério sobre realidade brasileira, sobre realidade política nacional. Esse é o trabalho dos nossos jornalistas que estudam para noticiar e não para nem para opinar, nem para investigar absolutamente nada. Noticiar é enxergar o fato e narrar o fato ocorrido. Não é prever, não é investigar e não é opinar. Esse é o nosso jornalismo que presta um péssimo trabalho há décadas. 21h34, vamos para o nosso último tema de hoje. Eu trago aqui um artigo do Stephen Ward, que é um estudioso sobre as questões da Segunda Guerra Mundial e que vem expondo novas pesquisas, novas conclusões sobre esse fato histórico, que, digas de passagem, tem muita gente que não gosta do tema Segunda Guerra Mundial, mas o que a televisão
e a indústria literária vem lançando e já lançou de livros a respeito desse tema, sendo que 99,9% é impossível ler porque é tudo ficção, ou é ficção ou é mentira. Mas ainda bem que a internet está aqui para isso, né? Para a gente ficar antenado e chegar às informações confiáveis e corretas. O Stephen Ward, ele escreve o artigo intitulado Dr. Robert Forreston fala sobre Dachau. Primeiro eu vou dar uma breve... passar um breve histórico de quem é o Dr. Robert Forreston. Nascido em 1929 e falecido em 2018, filho de pai francês e mãe escocesa, foi um doutor em Ciências Sociais e História, formado na Universidade de Sorbonne e um dos mais conhecidos estudiosos da história recente. Como analista do período da Segunda Guerra Mundial, revisou a história atual, principalmente no que tange à acusação do homicídio em massa e planejado de minorias ou judeus pelo regime nacional-socialista. Então, o Dr. Robert Forreston, digamos que ele foi podemos considerar como uma unanimidade no trabalho de pesquisa e análise dos arquivos da Segunda Guerra Mundial e da revisão dessa história mentirosa que ainda continua sendo propagada nas livrarias, nas salas de aula, na mídia, como verdade absoluta há mais de 70 anos. O artigo começa assim, então. O professor Robert Forreston demonstra que o padrão de mortes no campo de concentração de Dachau, onde há um registro integral de todas as mortes, é completamente incongruente com a narrativa do Holocausto. Provavelmente o ponto mais importante aqui diz respeito ao fato de que as aparências podem ser enganosas e, não obstante, usadas em função de propaganda enganosa. Não se deve, portanto, permitir-se ser manipulado para reagir com uma emoção imprudente a cenas como as dos campos de concentração de 1945, dado que, nesse caso, a causa da situação não era o que supõe-se gratuitamente, e porque os alemães, de fato, tentavam impedir que essa situação se sucedesse. Um ponto, porém, que Forreston não enfatiza é que a maneira como os aliados travaram a guerra contra a Alemanha implicava na demanda por rendição incondicional, o que na prática significava que a Alemanha deveria estar em colapso total antes que a guerra pudesse terminar. O tifo desenfreado na Alemanha no final da guerra, especialmente nos campos de concentração lotados, foi uma ramificação dessa demanda. A afirmação do professor Forreston, no final desta apresentação de 1992, durante a qual ele explanou desacreditar na existência de uma conspiração judaica, merece um asterístico, porque quando o encontrei em sua casa, em agosto de 2000, ele disse algo que em seu rosto poderia parecer diferente do que ele havia dito publicamente 8 anos antes, quanto à mentira do Holocausto. Disse ele, abre aspas, não é uma mentira britânica, não é uma mentira socialista, é uma mentira muito grande e judaica. Pode-se reconciliar essas afirmações enfatizando a palavra conspiração. Isso significa que os judeus não tiveram uma reunião como retratada nos protocolos dos sábios de Sião, onde eles decidiram de maneira organizada contar essa mentira. Pelo contrário, é uma história que começou talvez como um boato
que os judeus em geral adotaram e repetiram porque se adequava aos seus propósitos. O Holocausto e a credulidade voluntária dos judeus em relação a essa história talvez sejam melhor compreendidos como um movimento religioso, onde há um desejo de acreditar e fatos e lógica não contam muito. Inquestionavelmente, existem judeus no topo da hierarquia do Holocausto de hoje que entendem estarem ofuscando problemáticas historiográficas ou as perpetuando por desonestidade. Mas eles não criaram a história, ao contrário, eles herdaram e não precisam conspirar no sentido de um planejamento organizado e secreto. Nessa conversa com o professor Forreston, surgiu a questão de quem era o responsável pela mentira do Holocausto e por que ele estava falando, ou realmente, devo dizer, reclamando, sobre David Irving. E quando mencionei a alegação de Irving de que a guerra psicológica britânica inventou a história da câmara de gás, que foi a reação do professor. Quando você olha para os documentos no próprio blog de David Irving, descobre que a história veio dos judeus. Victor Cavendish Bentinck, presidente do Comitê Conjunto de Inteligência da Grã-Bretanha, opinou em um memorando interno de 27 de agosto de 1943 que o governo britânico não deveria promover uma história para a qual não havia provas, e provavelmente falso, porque se assemelhava a mentiras contadas durante a Primeira Guerra Mundial. Acho que enfraquecemos nosso caso contra os alemães, dando credibilidade publicamente a histórias de atrocidades das quais não temos provas. Essas execuções em massa nas câmaras de gás me lembram a história do emprego de cadáveres humanos durante a última guerra, 1914 e 1918, para a fabricação de gordura, o que era uma mentira grotesca e levou as verdadeiras histórias de enormidades alemãs a serem descartadas como sendo mera propaganda. Isso foi citado no Independent, dia 22 de agosto de 93. Um funcionário chamado Richard Allen comentou: é verdade que houve referências ao uso de câmeras de gás em outros relatórios, mas essas referências geralmente, se não sempre, têm sido igualmente vagas e, uma vez que se referem ao extermínio, geralmente emanam de fontes judaicas. Se você ouvir apenas David Irving, poderá ter a impressão de que Cavendish e Bentinck inventaram a história da câmara de gás, quando na verdade era um relatório que seu departamento havia recebido, originário principalmente de fontes judaicas, sobre as quais Cavendish e Bentinck era cético e desconfortável. Até o artigo da Wikipédia sobre Cavendish e Bentinck relata isso. Então, todo dia aparece uma novidade a respeito deste tema, né? O problema é que para se substituir uma mentira propagada por tanto tempo, vai demorar um tempo igual ou maior. Mas quem gosta de saber a verdade ela já está bem exposta em diversos sites, na internet, e quem quiser a verdade pode encontrar facilmente na rede mundial de computadores, sem dúvida. 21h44, o Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com novos temas e a partir de agora vocês ficam com o playlist do Bunker da Cultura Web Rádio. Eu vou fazendo playlist aqui até às 11 horas da noite
e nosso novo encontro amanhã às 21 horas aqui. Uma boa noite a todos e até lá.